Hoje a gente, a pedidos, vai falar sobre maternidade. E a gente ficou pensando, né? E a gente resolveu que vai falar A gente vai em ficar. geral, mas a vai gente fazer vários parênteses com a nossa experiência. Exatamente, a gente vai conversar sobre isso. Porque maternidade é muito específico, né? É de cada um. Cada mulher tem como escolher. Supõe-se que tenha, né? Deveria, né? Deveria ser mãe quem quisesse ser, né? Exatamente. E aí eu vou fazer um gancho com outro vídeo que a gente já fez, que é a pergunta. Qual pergunta? Quando nasce um filho, nasce uma mãe? É uma grande pergunta. Não nasce. Não, às vezes nasce, mas assim, não é geral, não é regra. A maternidade, pra mim, é uma incógnita, né? Porque, vamos e venhamos, a gente, de repente, se vê grávida, e aí os hormônios enlouquecem a gente. Aliás, né? Parênteses. Os hormônios enlouquecem a gente sempre. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu gostaria muito que os homens... Depois, quando mas agora na menopausa... eu gostaria que os homens tivessem que lidar com isso. Com os hormônios? Porque eles têm umas quedas e umas... mas não é igual a gente. Eu gostaria que eles tivessem que lidar com isso e com a maturidade que a gente tem para lidar com isso. Seria mais um passo. Sangrando, né? Seria mais um passo na evolução. Mas voltamos à maternidade. Volta à maternidade. E aí a gente engravida. E aí, às vezes, a gente engravida querendo ou não querendo, porque isso acontece, né? E com isso, vem um monte de questionamento. Bem, por exemplo, para começar, essa mudança toda que passa por você, né? Interna e externa. O seu corpo muda completamente, você tem que se adequar a uma nova forma, né? Então, assim, você já tem que se ver de uma outra forma. E essa outra forma significa que você agora é responsável não só por você. Sim, e aí já começa a ter que abrir mão. Outra pessoa. A gente tem que abrir mão da gente, porque a gente Gente, as palavras estão fugindo de mim hoje, né? A gente está nutrindo uma outra vida. Nutrindo mesmo, porque... E aí vem as perguntas, né? Que eu me fazia nunca mais vai ser a mesma coisa, né? E nunca mais é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a gerar uma vida e você tem que saber disso, nunca mais vai ser a mesma coisa. Por isso que é importante querer, assim, porque querendo já é difícil, né? As mudanças, porque é aquilo que a gente discutiu, né? A gente gera e a gente carrega o filho e tudo que está em volta. É a gente que, quer dizer, tudo que afeta a gestação tá batendo na gente. Sim, você começa a abrir mão de um monte de coisa e daí pra frente você abre mão pro resto da vida. Abre mão de tudo. Bota esse abre mão entre aspas. Porque a gente cria um novo padrão. E não necessariamente a gente está abrindo mão. Vamos dizer, a gente abre mão, abre mão de ser único, de ser uno. Sim. E a gente, se tem um filho, a gente vai ser uma dupla pro resto da vida. Se tem mais um filho, a gente vai ser um trio. Mas também não é uma regra. Também não é uma regra. Eu acho que tem gente que pode ter um filho e não se sentir parte dele. Isso não se sentir uma dupla. Uma dupla, exatamente. É como a gente... porque a gente está falando de onde a gente... Da nossa experiência. Exatamente. Né? De como a gente viveu a maternidade. Como eu me sinto. Depois que eu tive meus filhos, eu nunca me senti mais uma única pessoa. Eu sempre sou mais de uma. E eles podem ter 20... Vai o resto da vida. A gente está sempre ligada. A gente está sempre preocupada. Né? Porque a felicidade deles é a nossa, assim. Mas isso é aquela coisa que a gente... E é bom deixar isso bem especificado, que a gente está falando do nosso local de mãe, né? Que a gente se preparou, a gente pôde. A gente quis. Exatamente. Agora, tem tantas outras situações que
Por exemplo, você tinha, logo assim que eu voltei para casa, da primeira, né, do primeiro parto, eu, no primeiro banho que eu tomei em casa, meu pensamento foi, e agora? Se ele chorar, eu vou saber do quê? Vou? Não vou. Porque, como é que eu vou saber do que ele está chorando? Junto com ele, não vem um manual de instruções que eu procurei, né? Quando eu desembrulhei ele, eu, né, ver se estava ali, não estava. Na nossa época a gente não lia, não tinha tanta informação como tem hoje. Né? Não. Eu já tive mais tranquilidade com relação a isso. Eu tinha um parceiro muito bom, eu tenho um parceiro muito bom, então ele dividiu comigo essa. Mas em compensação, esse lance do que fazer, eu acho que meio que eu já sabia. Porque eu tive muitos irmãos. Ok. Entendeu? Não, então, esse lance do bebê, pegar um bebê recém-nascido, trocar uma fralda, isso eu vi. Quando eu namorava meu marido, ele pegou minha irmã caçula no colo, recém-nascida. Então eu tinha 15, 16 anos. Entendeu? Eu já tinha esse manejo. E exatamente por isso que eu demorei tanto para ter filho. Nós levamos 4 anos para pensar em filho. Eu demorei 5. Por quê? Porque eu não queria essa responsabilidade. Exatamente. Eu já sabia o que adivinha da maternidade. A maternidade consome a gente. Não são os 2 primeiros anos. Para mim, os 2 primeiros anos foram os melhores. É mesmo? É. Não, meu primeiro ano... assim, eu não posso reclamar muito, não. Eu tive uma mãe muito presente, aí... A locomotiva, né, que a gente falou no episódio. Ela é a sua locomotiva também, ela né? é um norte pra mim, assim, uma inspiração pra mim. E ela tava ali, né? Eu nesse aspecto, e acho que por isso também essa coisa de ter muita mulher perto é importante pra mim. Eu tive mãe, eu tive acho que 3 mães presentes, assim. Nossa, isso deve ser muito bom. Pra pegar, pra gente dormir. Pra dormir, porque pra a gente chegar... precisa dormir, meu Deus. Era a única coisa... A minha madrinha chegava na hora da sopa, ela dizia, a hora da sopa. Chegava pra ajudar a dar aquela fim do dia que você já tá... Porque consome. Consome bastante, mas eu curti. Eu curti essas fases. No início eu fiquei bem... Na segunda eu já tava... Na segunda então é de plástico. É. O primeiro é de cristal, não, o segundo é de vidro. O terceiro é que é de plástico. Eu não tive de plástico, então. Eu também não tive, não. Mas o meu segundo, assim, o Pedro foi essa coisa de iniciar um novo momento, uma nova fase, que foi... no início eu fiquei meio assim, depois eu curti, mas no início não. Eu queria realmente o manual, eu queria que me dissessem. E aí eu tive uma pediatra, que outro privilégio meu, ela foi minha pediatra. Porque assim, eu tenho uma diferença grande pro meu irmão, né? Então eu tava saindo da pediatra e ele tava entrando. Na verdade, ele tava entrando e ela aproveitava e me via. E esta mulher, ela que me deu... Esse suporte. Que eu chamo de tia Lelê, ela que me deu esse suporte. Hoje a internet, eu acho que nesse ponto ajuda muito as mães, porque elas buscam na internet essas informações. Sim. Amamentar de madrugada, de 3 em 3 horas. Já tem ali um grupo de mães, eu sei que minha irmã teve bebê há pouco tempo, um grupo de mães que na hora de amamentar tá sempre ali. Então elas falam entre... Imagina, a gente ficava sozinha, trocava a fralda, botava pra rotar, botava na cama, aí você deitava. Quando você deitava, a criança chorava porque tava passando, já passou 3 horas. Levanta de novo. E às vezes você não sabe, né? Assim, porque o meu marido na época, pai dos meus filhos, ele era parceiro, né? Então ele ia lá, pegava, né? Mas assim, eu tinha que dar o peito. Assim, o peito era o seu, não tinha jeito. Então até teve uma vez que eu ia tantas vezes e voltava, que aí teve uma vez que ele olha pra mim e falou assim, olhou pra mim, cadê a criança? Aí eu, tá aqui, tá mamando. Aí ele, não tem ninguém em você. Aí eu, como assim não tem ninguém? Aí eu olhei e falei, gente, eu deixei cair. Cadê eu perdi no caminho? Eu não estava no berço, mas eram 2, já era o segundo, então era um, era outro. Por aí. Deus. E eu já não sabia, eu já sentia até ela mamando, eu achava que estava aqui, tá aqui, pronto. Por aí. Cara, que louco, mas é muito cansativo, por isso... É bom. É bom. Mas tem uma responsabilidade muito grande, né? E vem com isso uma responsabilidade. Com a maternidade, vem com ela
muitos questionamentos, porque Sim. hoje em dia as crianças estão optando por não ter filhos. As meninas estão optando por ter filhos. Entendo. Eu também entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Porque optar é um direito delas. Eu acredito, eu tenho certeza que é um direito. Elas têm que optar, porque elas têm que saber que com isso vem muita coisa. E se elas não acham que dão conta, o quê? Optar é um direito delas. Exatamente. Pra tudo. Optar do início ao fim é um direito Porque delas. o corpo, Porque o é corpo dela. é delas. Então não, É não isso. se deve delegar a ninguém Não. os direitos do seu corpo, Ela né? tem que poder escolher o que ela quer pro corpo dela. Exatamente. Sempre. Então, se elas escolherem não ser mães, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem que dar ouvido pra ninguém dizer pra você que isso é obrigação sua, porque não é obrigação. E não vai te realizar. Se você não quer ser mãe, não vai te realizar. Isso não é uma coisa, você tem que fazer na vida, porque... Não vai. Não vai. Não vai. Não vai suprir nada, não vai repor nada, porque tem gente que tem filho pra repor alguma coisa que tá faltando no própria história. Não vai segurar casamento. Não vai Não mesmo. é isso. Não vai. Não O vai filho, mesmo. ele não tem essa função. Aliás, eu nem sei que função tem um filho. É a vida dele. Não adianta você tentar certas... Às vezes é preferível até você ser mãe solo do que colocar um cara que não quer participar da história, se você quiser que essa história tenha prosseguimento, no relacionamento com você, porque às vezes vai atrapalhar mais do que ajudar. Sim, e hoje a gente vive um mundo muito volátil, né? Assim, muito rápido, no sentido de que tudo acontece e já deixou de ser. Tudo é muito rápido, né? E a maternidade não é uma coisa muito rápida. Não. A maternidade se arrasta, assim, ela é uma coisa que vai te acompanhar O resto da vida. pro resto da vida, no nosso caso, para outras mães, até a criança se tornar autossuficiente. Pelo menos ali, né? Sim, porque a gente vem Não é em que ela outras vai deixar de culturas. ser mãe, mas ela... A gente vem em outras culturas que a gente vai com filho. Eu acho a cultura dos americanos tão estranha, mas a gente é latino, né? Que eles acompanham até a criança, a pessoa entrar na universidade. A criança, porque é o jeito de eu falar. Entrar na universidade e depois volta pro mundo. E solta mesmo. Volta só nos feriados assim. Eu fico assim, gente, como consegue? O que você tá rindo? Eu acho estranho isso. Gente, como consegue? Como consegue? Vai, joga na universidade e tchau. Daí a criança até então foi acompanhada, não podia beber, não podia fazer isso, não podia... Aí a partir do momento que entrou na universidade, pode fazer pronto. tudo. Pelo menos é o que passam pra gente através dos filmes. E por falar em filmes, eu aproveito para fazer uma indicação sobre esse assunto. Sim, qual é a indicação? Bom, agora só falam nessa série, né, Adolescência, que é boa série, muito boa, trata de, né, deste momento, né, da vida de pais e filhos, mas tem um outro filme antigo que eu acho mais pungente, que é Precisamos Falar sobre Kevin. E, assim, na verdade eu assisti os dois juntos. Por que eu acho legal se trazer esse tema? Porque nem sempre vai dar tudo certo. Por mais que... Porque é aquilo, não tem um manual. Não tem manual. Não tem uma regra, uma equação matemática que você vai somar e vai dar certinho no final. Não é matemática. Não adianta você fazer tudo certo. Eu fazer tudo que você fez, por exemplo. Deu certo com a Laura, eu vou lá repetir. Não é garantido. É outra criança, é outro temperamento. É outra organização de vida, são outros projetos, sente de outra forma. Então, assim, é outra vida. Né? Magoa fácil, o outro não magoa nada. Pra mesma conversa. Sim. Entendeu? Mesmo jeito de criar. A bronca. Você vai dar bronca, não pode ser a mesma bronca que você vai dar num filho e vai dar no outro filho, porque eles são tão diferentes. Sentem diferente a bronca. Então, cada filho é um filho. E a gente tem que ser mãe diferente para cada filho. Para cada filho. Cada vez a gente é uma outra mãe. A gente tem que se redescobrir outra pessoa, né? Mantém a anterior, porque o outro filho tá ali, e cria uma outra mãe. Então... É uma luta e que a escolha tem que ser da menina. Não adianta você tentar
dizer que ela tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, porque a escolha tem que ser ela. E ela tem que entrar nessa briga sabendo que a briga é grande. E para isso, a gente é prazerosa vai também, bater sabe? na mesma tecla sempre. As regras da nossa sociedade não foram feitas para nós mulheres. Voltamos a isso. Não adianta a gente ficar tentando se adequar. A gente precisa mudar, reverter, mudar completamente e criar uma nova regra que atenda a ambos, ou todos, ou todes, ou todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que criar uma sociedade em que a gente possa ter o direito, nós mulheres, de escolhermos o que queremos fazer para a nossa vida. E isso inclui o nosso corpo. Aliás, é o nosso corpo que nos leva, que nos move. Então, a gente tem que poder gerenciar não só o que a gente pensa, e o que a gente quer, e o que a gente projeta, mas o que a gente carrega nesse corpo, enquanto estivermos aqui. Exatamente. E todas. E aí volta aquela palavra bonita, locomotiva, né? A nossa briga nesse mundo é eterna. Assim, a gente precisa brigar sempre. Por quê? Porque basta a gente parar para descansar que a gente perde um monte de coisa. Por que hoje em dia as meninas estão optando por não ter filhos? Porque além de elas saberem tudo que implica, o que está acontecendo? Elas continuam, por conta do entorno, tendo que ser profissionais, porque se elas saem do mercado do trabalho, que elas são necessárias e tudo bem, completa elas, se elas estão gostando, se elas gostam do que elas fazem, elas querem estar inseridas no trabalho. Então elas saem do mercado de trabalho, depois não conseguem voltar, porque se você for se dedicar a uma criança até os 6 anos, que é quando eles deveriam entrar na escola, né? Para começar a alfabetização, tem os prazinhos, que são importantes também, mas se você for dedicar a primeira infância da criança, você deixou de trabalhar. Saiu do ritmo. Saiu do ritmo profissional durante 6 anos e você já está defasada. E se você não saiu do ritmo, ou seja, você vai delegar a função de criar, né? O seu filho. Educar o seu filho para outra pessoa, você não tem esse suporte da sociedade. Você não tem creches adequadas que pensem que cada criança é um indivíduo, né? A gente trabalha muito com depósitos. Você deixa a criança lá para ir trabalhar. Tem todo um ritual, tem todo um processo que a gente tem que ter na primeira infância com a criança, que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento deles, que quando a gente deixa numa creche, a gente não sabe se está acontecendo. Mas a gente é obrigado, se a mulher quer seguir esse caminho, a gente é obrigado, porque essa é a única alternativa. Exatamente. Tirando a mãe, se você tem uma mãe presente, que é outra mulher que vai cuidar do teu filho, né? Que é covardia com a mãe também, né? Mas eu digo, por isso que a sociedade precisa ser alterada. Porque precisa dar conta de uma mulher que engravida. Uma mulher que tem uma função no mercado de trabalho e que precisa de um suporte para ela poder exercer a profissão dela e ter um filho. E não ganhar menos por causa disso, que não faz o menor sentido na minha cabeça. E ser valorizada, porque além de fazer tudo que a gente faz, a gente ainda está colocando gente no mundo. É isso. Que vocês estão ficando sem, né? Porque as mulheres estão optando por não ter mais filhos e eles estão ficando sem pessoas. Só tem velho. Por quê? Para pensar a respeito. Então, a gente passou a decidir o que a gente quer. As mulheres estão tendo a oportunidade de decidir o que elas querem. E aí eu deixo um questionamento. Já quem sabe para o próximo, né? Que é, a gente está vivendo uma sociedade dos red pills, assim, de homens muito agressivos e com ódio muito grande das mulheres. Tá mesmo? Será que isso não tem a ver com esse crescimento da mulher? Assim, essa autonomia e esse florescimento, essa tomada de postura, tomada de território mesmo, de espaço. Porque eles estão ficando para trás. Eles estão perdendo assim, esse conforto que eles criaram para essa sociedade. E agora, esse ódio tá estranho, né? Muito grande, muito grande. Então, nós vivemos melhores que as nossas antepassadas. Verdade. Mas eles não vivem melhor do que os antepassados deles.
Eles vivem pior, porque agora eles disputam com a gente. Antes não disputava, a gente ficava em casa. A gente ficava em casa criando os filhos deles. Não é? E ouvindo todas as barbaridades que sempre disseram, né? Porque eles continuam repetindo as mesmas coisas dos nossos avós. É isso. Eles continuam achando que o lugar deles era... Ah, Jesus, tadinho. Então, assim como a gente tem que garantir um outro lugar na sociedade, eles também precisam entender que a sociedade mudou e todos temos espaço. Então, cabe às mães, né, dessas seres podres que estão aí, né, porque esses caras não servem para nada, além de poluir o ambiente. Eu acho, uma pessoa que pensa da forma que eles pensam, que o outro ser humano... Está atrapalhando o crescimento de outro. Que o outro ser humano nada mais é do que alguma coisa para dar conforto a eles, alguma coisa que é para proporcionar a eles um estilo de vida, porque eles veem a gente como isso, né? Mães, esposas, donas de casa, propriedade que proporciona a eles. Se divertir com os amigos, né? E a outras garotas também, né? Porque tem as de casa e tem as de fora. Então deixa essa pergunta pro próximo. Essa aí é ótima. Vamos deixar feminismo, porque feminismo é o quê? É a gente se colocar como igual, não acima. Exatamente. Ninguém aqui quer ser acima de... Então, trabalheira, né? Tá doido? Já tá difícil administrar a gente agora, imagina querendo ser... Mas que a gente é mais competente, é. Eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por que não? A gente se perdeu um pouquinho falando de maternidade, né? A gente deu uma viajada, mas foi legal. A gente conversa em casa. Então, aproveitando. Olha, curte. Compartilhe. E se inscreva. Siga. E comenta, por favor. Isso. Tchau. Sexta-feira tem mais. Deu o quê? Eu tô te olhando pra eu falar alguma coisa? Não. Não, era pra dizer assim, sexta-feira tem mais. Tem que escrever ali, ó. Não Sexta. tem problema, fica pro próximo. Tá. A gente fala agora. Não precisa. A gente se acrescenta. Não precisa. 1, 2, 3 e vamos falar. Se ele quiser colocar, ele coloca. 1, 2, 3 e... Go!